Pessoal, nós dividimos esta primeira aula em 2 vídeos, ok? Porque senão ia ficar muito extenso. Então, se você não viu o vídeo da introdução ao processo digestivo, a importância dos alimentos, dos nutrientes, ok? Dá uma olhadinha aqui, tá nesse canal, ok? Você que está aparecendo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você estudante, profissional, todos são muito bem-vindos. Ok? Aqui nós estamos falando a respeito de nutrição de não ruminantes. Bom, eu vou continuar falando então sobre a importância da nutrição de não ruminantes atualmente. A gente vai fazer uma rápida recapitulação histórica da nutrição, de forma muito rápida. Depois a gente já vai falar, tá, da nutrição animal hoje no mundo, no Brasil e no mundo, principalmente destacando a produção de rações. Então, para isso, nós vamos compartilhar a nossa tela aqui, ok? Pessoal, então vamos começar com essa tela aqui e vamos começar com uma reflexão muito importante. Olha só, o nosso objetivo, antigamente, na nutrição animal, ou na produção animal como um todo, tá, era produzir alimentos a baixo custo, ok? É claro que se a gente olhar um pouco pela visão de animais de companhia, nós queremos garantir uma boa saúde, bem-estar e hoje, principalmente, longevidade aos animais de companhia, cães e gatos, principalmente, né? Bom, quando se fala em produção animal, alimentação dos animais em produção, hoje em dia há uma tendência a se falar mais de itens, né, de assuntos muito mais atuais, diria assim, atuais, como, por exemplo, a segurança alimentar. Hoje o nosso consumidor quer saber o que ele está comendo, ok? Sobre bem-estar animal, hoje o nosso consumidor está preocupado com o bem-estar dos animais e principalmente meio ambiente. Hoje o nosso consumidor também está preocupado com o meio ambiente. Digo para vocês que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, a nutrição animal está relacionada com esses 3 itens. Eu digo isso só para mostrar para vocês que hoje o foco da nutrição animal, além de continuar sendo produção de alimento de boa qualidade e excelente, nutricionalmente adequado, ele também tem que ter algumas premissas, ok? Relacionadas com isso aí que nós estamos falando, ok? Bom, pessoal, para destacar a importância da nutrição dos animais, a gente sabe que é importantíssimo para a produção de alimentos de elevada qualidade, e no ano de 2050, nossa população mundial vai ser de 9 bilhões de pessoas. A pergunta é, como que nós vamos alimentar tanta gente? Além dos alimentos vegetais, nós temos que oferecer também proteína animal de elevada qualidade nutricional. A gente percebe que com o aumento do poder aquisitivo, na maioria dos países, embora nós tenhamos ainda regiões muito pobres, com o aumento do poder aquisitivo, a mudança também na forma de consumo dos alimentos. Normalmente, quando se tem maior poder aquisitivo, quando as famílias passam a receber mais, ok? Elas costumam, comprar alimentos de melhor qualidade, como, por exemplo, as carnes, ok? Então, aqui, por exemplo, a gente observa o crescimento, aqui comparando de 1900 a 2030, uma perspectiva, onde o consumo de carne aumenta, tá vendo? A quantidade de quilos por pessoa tende a aumentar. Isso aconteceu aqui no Brasil nos últimos 20 anos, de maneira muito clara, principalmente porque o poder aquisitivo dos brasileiros aumentou muito, tá? Bom, só que acontece um fato muito interessante em alguns países muito ricos, onde o consumo de carne está lentamente caindo, talvez porque ele já tinha chegado antes no seu patamar. E hoje nós temos muitos movimentos contrários ao consumo de carne, como o vegetarianismo, o veganismo, dentre outros, ok? Bom, vamos lembrar também que em 2050, com 9 bilhões de habitantes, nós vamos ter 70%
necessitar de 70% a mais de alimentos. E da onde que vai vir esses alimentos? Bom, principalmente do aumento da produtividade agrícola, por exemplo, mais quilos de alimentos por hectare. Isso é fruto de melhoramento genético, de melhoria nos fertilizantes, melhoria no manejo, tá? Melhoria na capacidade técnica das pessoas, isso é muito importante. Mas também melhorias no sistema de produção animal, tá? Hoje nossos animais produzem muito mais em um menor espaço de tempo, ok? Porque tem também um menor manejo, uma melhor nutrição, uma melhor genética. Então, tudo está envolvido. E somente 20% aqui aumento de produção diária, ok? Então, fica a minha frase aqui para vocês que militam aí na área de nutrição animal, seja como estudante, seja como profissional, todos nós somos muito importantes para a sociedade mundial. Nós trabalhamos na produção de alimento, ok? Então, o nosso conhecimento, as nossas ações, o nosso trabalho é muito importante para a qualidade da alimentação, que é importante para a qualidade da vida das pessoas e principalmente para desenvolvimento sustentável em suas esferas econômica e social. Não se esqueçam disso. Bom, eu vou destacar uma coisa que eu falei agora há pouco do potencial genético dos animais. Tá? Hoje em dia, muita gente acredita ainda naquele mito que a gente dá hormônio para frango de corte. Isso não existe. Tá? Como nutricionista animal, formulador de rações, eu nunca botei hormônio nenhum em ração para animais. Ok? Nunca ensinei também estudantes a botar hormônio. Isso não existe. Ok? Pelo menos para essa espécie de frango de corte. Tá? O frango de corte que nós temos hoje, isso aqui é só um exemplo para a gente caracterizar a grande evolução na produção, na genética, na nutrição desses animais. Hoje nós temos um frango de corte que dos 35 aos 40 dias já está batendo aí 2 quilos, 2,5 quilos tranquilamente. Né? Ou seja, esse frango de corte hoje tem um elevado potencial genético, muito diferente de frangos na década de 70, na década de 80, que levavam muito mais tempo para atingir 2 quilos de peso vivo, por exemplo, mais que o dobro do tempo. A pergunta é, o que mudou nesse tempo? Bom, vamos atribuir 90% do que mudou à genética, ou seja, a maior parte é a genética desses animais, a partir de programas de melhoramento com equipes técnicas altamente qualificadas. Ok? Então, a maior parte é genética, mas é claro que não basta só a genética. Algo tem que acompanhar a genética também. Então, a nutrição desses animais evoluiu de uma maneira assustadora também, acompanhando a genética. Então, grande parte também deve ser creditada à nutrição. Mas não só a nutrição, aos sistemas de alojamento que melhoraram, principalmente em relação à ambiência. Lembre-se que um dos pilares do alojamento de animais é também a ambiência, um dos pilares do bem-estar animal é a ambiência dos animais, o conforto ambiental, ok? Então, o conforto tem que acompanhar. Não adianta o frango de corte ter potencial genético se o ambiente está desagradável para ele, ok? Além de manejo e sanidade também desses animais. Então, vejam vocês que é um conjunto de características que impactam diretamente no nível de produção ou no bem-estar de animais alojados como um todo, ok? Bom, aqui uma rápida história, não vamos nos ater muito tempo a isso. Eu só quero destacar alguns fatos aqui. Lavoisier com o primeiro calorímetro, ou seja, pôde determinar o nível de energia dos alimentos, isso foi muito importante inicialmente, mas eu destaco que a primeira grande revolução aqui, em termos de história da nutrição animal, foi o método de Wende, desenvolvido na Estação Experimental de Wende, onde, pela primeira vez, se quantificou as parcelas do alimento de maneira eficiente. Então, se eu posso quantificar o que tem no alimento, eu posso quantificar o que eu desejo numa formulação de ração para o animal e posso otimizar essas quantidades dentro dessa ração. Essa é a ideia do método de Wende. Então, pelo método de Wende, onde muitas análises são utilizadas ainda hoje na análise de alimentos, eu posso quantificar o alimento, posso separar em várias parcelas,
né, normalmente denominadas de umidade, matéria seca, matéria orgânica, matéria mineral, proteína bruta, extrato etéreo, fibra bruta, extrativo não nitrogenado, ok? São várias parcelas que eu posso equilibrar para o animal. Então, isso foi uma revolução, de certa forma. Bom, no início do século XX, tá, foram descobertas vitaminas, alguns minerais puderam ser codificados a partir de equipamentos modernos para aquela época, como, por exemplo, a absorção atômica, tá? E a partir do maior conhecimento de vitaminas, aminoácidos e minerais, se pôde realizar ou elaborar dietas mais complexas, mais bem ajustadas, ok? Bom, vamos chamar a atenção aqui também que a partir da década de 50 se começou a elaborar as tabelas, as famosas tabelas que hoje a gente tanto utiliza, de composição dos alimentos, mas também de necessidades nutricionais. Todo nutricionista de animais que vai trabalhar com formulação tem que consultar as tabelas, ok? Então, nessa época, começou-se algumas tabelas como o INRA, o NRC, que são mais antigos e que hoje são muito válidos. Aqui no Brasil, vamos destacar, tá? As tabelas de Rostanho, esse professor que está aparecendo pequenininho aqui, que é um professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa, que compilou vários dados de composição de alimentos, necessidades nutricionais, níveis de inclusão de alimentos, equações de predição, ou seja, nessa tabela de Rostanho nós temos várias informações importantíssimas para nós da nutrição animal. Elas foram publicadas em 2000, 2005, 2011 e 2017. Inclusive, a de 2017 a gente trabalha muito nas disciplinas de nutrição relacionadas, tá? Bom, só para finalizar esse histórico aqui, eu vou só ressaltar o que a gente havia dito anteriormente, que hoje, né, aí 2021, nós trabalhamos principalmente na nutrição, com bem-estar, conforto, segurança alimentar, meio ambiente e também uso de biocombustíveis que nós temos aí para a nutrição animal. Nós temos que aproveitar isso de alguma maneira e se utiliza o resíduo da produção de biocombustíveis para os animais, ok? Então, hoje, esses assuntos são os assuntos da moda. Bom, vamos falar agora sobre produção de rações no mundo, ok? E principalmente destacar como que é a produção de rações aqui no Brasil. Bom, aqui eu tenho alguns dados de 2012, embora eu atualizei agora, recentemente, com alguns dados de 2020, tá? Mas aqui a gente observa, tá, que o Brasil normalmente é aí, desconsiderando a União Europeia como um bloco, considerando ela como país, nós somos o terceiro maior produtor de rações do mundo, bem abaixo dos primeiros, que é Estados Unidos e China. Em 2020, os Estados Unidos passou a China, ok? É o maior produtor de rações hoje no mundo, é os Estados Unidos, seguido pela China e depois o Brasil. O Brasil produz cerca de 7% das rações no mundo. Hoje em dia, a gente produz cerca de 1.126 bilhões de toneladas, ou seja, mais de 1 trilhão de toneladas, é uma quantia considerável, embora no último ano de 2019 para 2020, houve um recuo de 1,07%, causado principalmente pela peste suína africana, que afetou alguns rebanhos aí a nível de África e principalmente Ásia, ok? Bom, o que eu quero destacar aqui da produção de rações brasileiras, embora seja o terceiro e 7% da produção, é que até 2014, o Brasil era a menina dos olhos da produção de ração mundial. Não pela quantidade, mas principalmente pelo elevado crescimento aí, tá, da quantidade de ração produzida. Veja que, por exemplo, nesse gráfico, entre os anos de 98 e 2007, que a produção de ração brasileira cresceu muito. E isso chamou muito a atenção dos estrangeiros. Hoje o Brasil é um país muito forte em termos de nutrição animal, em termos de produção de ração, ok? Bom, então o Brasil hoje é o maior exportador de carne de frango e segundo maior produtor. O Brasil, segundo um levantamento que fizeram alguns anos atrás,
ele projetou que para o ano de 2023 seria o maior exportador de carnes do mundo, ok? Isso é muito importante, mostra muito claramente a nossa vocação agrária e o quanto que nós, das ciências agrárias, temos, né, de importância em todo esse processo, para garantir a sustentabilidade brasileira em termos de desenvolvimento econômico e social e ambiental, principalmente. Bom, e como está hoje a produção de rações no Brasil? A gente vai começar a falar e vai discorrer sobre isso até o final dessa aula, né? Para ilustrar bem, eu vou pegar a frase inicial do boletim do Sindicações, publicado agora em dezembro, é o último que a gente tem, né? Onde o presidente diz que 2020 foi mais um ano, né? E que ano? Ou seja, foi um ano bastante diferente para todos nós, né? A pandemia afetou de alguma maneira a forma com que a gente vive, né? Em alguns aspectos positivos, em alguns aspectos negativos. Na agropecuária, não afetou tanto o crescimento, porque a agropecuária é um setor de base e que, com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise, nós temos que comer, nós temos que nos alimentar, não é verdade? Bom, o que nós temos de mais importante nesse período de pandemia de 2020? Então, antes da gente estudar o que aconteceu, a gente precisa lembrar que o câmbio, o dólar, influencia bastante, tá, no valor interno aqui dos nossos insumos e no valor das carnes, ok? E hoje o dólar está muito valorizado. Hoje, por exemplo, no dia de hoje, um dólar vale R$ 5,56. Ou seja, está muito valorizado. E esse câmbio alto, é claro que favorece a exportação, bem como eleva os preços de insumos internos aqui, bem como dos produtos animais. Bom, em 2020, houve muita demanda pelos insumos brasileiros, principalmente milho e farelo de soja. Tá? Os países quiseram assegurar aquele estoque devido à pandemia. Então, muita gente procurando insumos brasileiros, os preços subiram demais, faltou produto aqui dentro do Brasil e os preços dos insumos, principalmente milho e farelo de soja, dispararam, subiram demais. E isso, é claro, que corrobora com o elevado preço também dos produtos, das carnes animais, ok? Bom, isso tudo proporciona também uma tendência no consumo de carnes. Nós, brasileiros, quando em momentos de crise, em momentos onde alguns tipos de carnes tradicionais, como a carne bovina, o preço está elevado, a gente tende a mudar um pouco o nosso consumo para alimentos mais baratos, como, por exemplo, ovos ou a carne de frango. Então, esse consumo de carnes do Brasil, essa proporção varia muito em função da economia, ok? Bom, mesmo assim, em 2020, conforme dados do Sindicações, tá, o setor cresceu cerca de 5% e hoje produz 81 milhões de toneladas. Gente, eu dava aula alguns anos atrás sobre esse tema, a gente sempre vai atualizando esses dados ano a ano, e há um tempo atrás eu falava em 65, 66 milhões. Hoje eu já estou falando em 81 milhões. Então, assim, é um setor que cresceu muito considerando os últimos 20 anos, ok? Bom, como que está a produção hoje de ração no Brasil? Esses são dados do Sindicações, são dados bem frescos, que mostram algumas estimativas. Bom, nós estamos produzindo aí mais de 5 milhões, mais de 81 milhões de toneladas, né? Um crescimento aí de 4,7%, quase 5%. E a pergunta é, qual que é o setor que mais absorve ração no Brasil? Disparado aqui o setor de frangos de corte, ok? Que vai consumir aí cerca aí de 30, 40% desse montante, mas também uma parcela considerável para suínos, que vai absorver bastante disso aí, ok? Seguido aí das poedeiras e depois alimentos para bovinos, que comem concentrados sais minerais. Nós não podemos esquecer que a maior parte do nosso bovino é alimentado a pasto. Talvez essa seja a nossa principal propaganda. O nosso bovino é alimentado principalmente a pasto, ok? Bom, se deve destacar aqui outros setores. Gente, olha isso aqui, ó.
Aquicultura, crescimento 10%. Aquicultura, produção de alimentos para peixes, tem crescido assustadoramente nos últimos anos, mesmo com alguns problemas que eles tiveram, conforme a gente vai mostrar aqui daqui a pouco, ok? Cães e gatos também sempre têm crescido muito, tá? Hoje nós temos um tutor muito mais consciente com a saúde e bem-estar desse animal, ok? E esse tutor, a maior parte deles, já oferece alimentos balanceados, rações para esses animais, ok? Isso é muito importante. Bom, vou aproveitar e mostrar também para vocês aqui a elevação assustadora nos preços dos principais ingredientes que são milho e farelo de soja. Tá? Cerca de 60% da nossa ração é de milho e cerca de 20% da nossa ração, em média, claro, é de farelo de soja. Bom, há pouco mais de um ano atrás, em outubro de 2019, um ano e meio atrás, tá? Uma saca de 60 quilos de milho tinha um preço médio de R$ 43,54. Hoje, R$ 81. O farelo de soja, R$ 1.239 a tonelada, ok? Subiu para 2.560, ou seja, praticamente dobraram os valores. Se dobrou o valor de milho e farelo de soja, isso reverbera numa ração caríssima, que vai reverberar também, tá, em um preço muito elevado de produção, um preço muito elevado de carne, vai afetar o consumo e principalmente a relação entre o consumo de carnes, ok? Então, hoje, para muitas empresas, muitas granjas, esse preço elevado nos alimentos tem dificultado bastante. E esse preço vem em função de uma baixa quantidade de alimentos ofertados aqui no Brasil, porque grande parte é exportada, né? E, nos últimos meses tem faltado insumos na alimentação animal, tem faltado. Bom, aqui para mostrar para vocês a evolução na produção de rações para cães e gatos, eu peguei dados de 2015, tá? Onde isso é mostrado de maneira muito clara. Eu destaco aqui que no início a gente tem evolução do Plano Real. O Plano Real eu pude acompanhar de perto, eu já trabalhava nessa época e assim contribuiu muito para a elevação do poder aquisitivo do brasileiro, ok? Eu vivenciei essa época e contribuiu também para fortalecimento no poder de compra das famílias que passaram a alimentar seus animais, tá? Com alimentos de melhor qualidade. Eu falo para vocês que quando eu era pequeno, né, na minha família, a gente tinha cachorro e a gente fornecia angu. A gente nunca foi de dar ração. Porém, essa ideia de fornecer alimentos de mais alta qualidade tem prevalecido nos últimos anos. Então, a produção para de rações para cães e gatos tem crescido muito. Eu diria que pelo menos aí, em média uns 4 a 5% por ano, considerando. Hoje, em 2020, 2021, nós temos aí a produção chegando a cerca de 3 milhões de toneladas, fruto aí de mudanças na estrutura familiar. Hoje em dia as pessoas têm menos filhos e mais animais de estimação. Para vocês terem ideia, tá? Hoje existem nos lares mais cães do que crianças, o que, no meu ponto de vista particular, é preocupante. Nós temos também muita evolução na posse responsável e também o maior poder aquisitivo das pessoas. Bom, aqui nós temos, para explicar melhor, a produção de ração para pescado, ok? Para organismos aquáticos. Eu peguei também num boletim de rações de 2015 que deixava isso de maneira muito clara, ok? Que a produção de ração disparou, fruto aí principalmente de incentivo do governo. Além de que hoje a população como um todo, ela enxerga a carne de peixe como algo, como um produto, como um alimento altamente de boa qualidade nutricional. Altamente saudável seria a melhor palavra. E aqui, por exemplo, nós temos uma estimativa de 2020 do consumo regional. O que eu quero destacar para vocês é que não há aquela região que se sobressai tanto sobre as outras. Ou seja, se você analisar aqui, embora haja diferenças significativas, como por exemplo 28 e 14,
tá? A gente vê que a produção está em praticamente todo o Brasil, todas as regiões brasileiras, o que eu acho muito importante para a atividade. Bom, quais são os ingredientes que a gente utiliza hoje em maior quantidade na ração? Como eu havia dito, a maior parte da nossa ração é milho. De 50% a 60%, por exemplo, da nossa ração, em média, milho, tá? Que é um ingrediente que fornece principalmente energia aos animais. É um ingrediente rico em amido, mas com a parcela considerável de proteína e outros nutrientes. Nós temos o farelo de soja também, cerca de 20% das nossas rações é de farelo de soja. É um alimento que fornece principalmente proteína, além de outros nutrientes, ok? Mas também parcela considerável de farinhas e gorduras animais. Olha aqui, ó, farinhas e gorduras animais. Nós temos que dar fim a alguns alimentos que são produzidos a partir da exploração animal. E normalmente esses alimentos são de altíssima qualidade nutricional. Pega, por exemplo, uma boa farinha de carne e ossos, uma boa farinha de sangue, uma boa farinha de peixe. Isso tudo tem um valor muito importante na nutrição dos animais, principalmente na nutrição de cães e gatos, que recebem parcela considerável de alimentos de origem animal, ok? Mas vamos destacar sorgo, tem crescido a participação do sorgo na alimentação animal, tá? Caroço de algodão e outros ingredientes, como, por exemplo, o calcário, o fosfato bicálcico, que são fontes minerais, e também alguns subprodutos aí do processamento do milho, como o farelo de glúten de milho 21% esse número se refere à proteína bruta do alimento, e o farelo de glúten 60, ok? Que é 60% de proteína. Ok? Bom, deixa uma tarefa para vocês aqui calcularem qual que é a proporção média de milho e farelo de soja utilizado nas rações brasileiras. A gente falou 60-20, mas eu quero que vocês calculam exatamente para mim, ok? Pessoal, então essa foi nossa primeira aula da disciplina de nutrição de não ruminantes, tá? Eu destaco aqui que ela foi dividida em duas partes. Não deixe, você está vendo a segunda parte, não deixe de ver a primeira. Nós fizemos uma introdução geral, ok? Falamos muito, recapitulamos alguns conceitos importantes, falamos um pouco da história, um pouco da importância da nutrição, novos olhares para a nutrição, e ao final a gente caracterizou o Brasil, o mercado brasileiro, bem como o Brasil, dentro do mercado mundial, tá? Espero ter contribuído nesse sentido e fiquem à vontade para me procurar, para a gente discutir perguntas, dúvidas. Se você quiser, você pode deixar também a sua dúvida aí embaixo aí do vídeo, que a gente vai procurar responder quando possível, ok? Um abraço, felicidades.